Olá, meu povo, estamos de volta aqui no nosso curso de raciocínio lógico. Estamos dando início também a um outro tópico bem importante do nosso conteúdo programático, da parte da lógica proposicional dos conceitos iniciais de lógica, que é a parte de negação de proposições. Traz para a tela, olha só, precisamos saber algumas coisinhas sobre a parte da negação de proposição. Primeiro, quando a gente for trabalhar com a parte de negação, nada mais é do que um tipo específico de equivalência. Vamos entender isso. Por que eu sempre gosto de citar isso nas nossas aulas? Primeiro, porque a ideia de equivalência me leva também para o nosso plano B. Lembram do plano B? Tabela verdade. Também para as regras de negação de proposições, nós podemos utilizar a tabela verdade. E 2, por que esse tipo específico, PH? Porque para que a gente trabalhe com a negação das proposições, uma das proposições deve estar sendo com a de equivalência. Normalmente a questão traz da seguinte maneira: enquanto a gente viu nos nossos exemplos da aula anterior, a questão diz o seguinte: dada a seguinte sentença, dada a seguinte proposição, encontre uma proposição equivalente a. Pronto, proposições logicamente equivalentes. Ou seja, que terá a mesma tabela, verdade. Porém, para você aplicar as regras que a gente vai ver agora da negação das proposições, você precisa de se estuda, então passo. Perfeito? Professor, pode então aparecer na mesma sentença, no mesmo enunciado, negação e equivalente? Pode. Por quê? Porque a negação é um tipo de equivalência. Tá certo? Sempre lembrando que apareceu a negação, vamos utilizar os conceitos que a gente vai estudar agora. Os conceitos da negação. Tem a negação da conjunção, a negação da disjunção e a negação da condicional. Não apareceu é porque ele está pegando a sentença mesmo, a proposição limpinha e está pedindo a proposição equivalente. Outro cuidado que a gente precisa ter: eu preciso negar toda a proposição composta e não negar apenas uma das proposições. A questão traz a seguinte proposição: a proposição não é estudo ao passo, é logicamente equivalente a. Eu vou aplicar as regras da negação ou da equivalência? Da equivalência. Porque são formas que a gente tem de modificar a ideia. Ele pode até falar, cuidado aí, de proposições logicamente equivalentes. Porém, se ele citar a negação, aplicaremos as regras da negação. Perfeito? Vamos lá? Olha só, slidezinho pronto aqui pra gente, diz o seguinte: negação da proposição disjuntiva. Veja,
A ideia, na nossa forma simbólica, é que eu estou negando toda a proposição disjuntiva, toda a adjunção. Ok? E a regra, quebrei até o galinho de vocês não precisam nem copiar. A ideia é que, para que eu tenha uma proposição equivalente, eu nego a primeira proposição, eu nego a segunda proposição. Qual é o conectivo? Ou, troco o ou pelo i. Tem como fazer um exemplozinho, PH? Beleza, vamos lá? Encontre a negação, veja, eu estou citando expressamente, encontre a negação de Paulo é professor ou Nico é um bebê. Beleza? Negação dessa proposição. O que é que eu faço? Nego a primeira. Paulo não é professor. Nego a segunda. Nico não é um bebê. E no lugar do ou, eu coloco um e. Como é que vai ficar a nossa proposição? A negação da nossa disjunção. Paulo não é professor e Nico não é um bebê. Perfeito? Tranquilo. Guarda essa regra. Ó, a próxima, olha a próxima, negação da conjunção. Professor, copiou errado, professor? Copiou errado? Não, copiei não. Na negação da conjunção, você nega a primeira, nega a segunda, só que agora no lugar do i, troca pelo ou. Bem parecido, né, professor? Por isso que eu estou pedindo para comparar. Ó, compare as duas. A ideia é o seguinte: quando eu tiver negação de uma das duas, do i ou do ou, o que é que eu faço? Nego a primeira e nego a segunda. Aí eu olho. É ou? Troca pelo i. É i? Troca pelo ou. Pronto. Nega as duas i. É ou? Troca pelo i. É i? Troca pelo ou. Perfeito? Ó. Seja NE a abreviatura de Nordeste, ponto. Marca, negação de o Piauí faz parte do Nordeste ou o Paraná não faz parte do Nordeste. Cuidado com esse nãozinho aqui, tá? Cuidado com esse nãozinho. Bom, carinha de emoticon para a questão e a gente vai lembrar. Estou falando de negação de uma proposição. Que proposição? Ou. O que é que eu preciso fazer? Joga na tela. Vou negar a primeira. O Piauí não faz parte do Nordeste. Vou negar a segunda, mas a segunda já está numa negação. O Paraná não faz parte do Nordeste, então eu tiro. O Paraná faz parte do Nordeste. Tenho conectivo ou, eu troco pelo i. Vou procurar uma proposição. O Piauí não faz parte do Nordeste e o Paraná faz parte do Nordeste. Gabarito da nossa questão linda e maravilhosa, letra D. Perfeito, pessoal? A negação da proposição. O concurso será regido por este edital e executado pelo CESP-UNB estará corretamente simbolizado na forma. Olha aí como é importante a gente conhecer a nossa simbologia. Vamos pensar direitinho aqui. A negação, a proposição, ó, tá me pedindo negação, né? Tá me pedindo negação. De que conectivo? Conectivo E, perfeito. Estará corretamente simbolizada por negação de A e negação de B, isto é, o concurso não será regido por este edital, nem será executado pelo CESP-UNB. Pessoal, pensamento, carinha de emoticon, negação do E. Como é que eu faço? Nego a primeira, beleza. Nego a segunda, beleza. No lugar do I, eu troco pelo ou. Errado, tá falso. Só por causa disso, PH, só por causa disso, não precisa mais não, só precisa disso. Só precisa ele negar as duas, se ele não trocar o I pelo ou, morreu Maria Preá, tá errado, não tem conversa. Aqui cabe apenas um detalhe para a gente passar para vocês. Algumas bancas gostam de utilizar o NEM, né? O NEM nada mais é do que a junção do conectivo E
com o modificador não, tá? Anota aí nos teus alfarrábios. Aparecendo nem é a junção do conectivo e da conjunção com o nosso modificador negação. É como se a proposição ficasse: o concurso não será regido por esse edital e não será executado pelo CESP-UNB. Perfeito? Como é que ficaria certo? No lugar desse I aqui, se eu trocasse por um OU, morreu. Acabou-se. A nossa questão estaria certa. Tá? Trocar do OU, aí na hora que eu tenho o OU, peço a negação do OU, eu troco pelo I. Perfeito? Legal. Bora lá. Outra. Já conhecemos a negação da conjunção, da proposição conjuntiva. Já fizemos a negação da proposição disjuntiva. Agora, vamos fazer a negação de uma proposição condicional. E aqui eu peço 1000 desculpas para todas as mulheres nesse Brasil, porque tem umas dicas aí que o pessoal gosta de jogar pesado com a mulherada, né? Gosta de jogar pesado, né? E aí eu tô aqui já defendendo, viu? Por favor, não batam no intermediário, porque dizem que essa regra aqui tem dois tipos. Você fala que é a regra do mané, já mostra ela aqui, e a do marido esperto. Essa do marido esperto eu não concordo. Deixa registrado no livro aí, viu, que eu não concordo com essa dica aqui. Está registrado nos livros do Gran Curso aqui. Vamos para cá. Qual é a ideia da negação da condicional? É a regra do mané, ó, do mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Por isso que é a do marido esperto. Ele mantém a primeira e nega veementemente a segunda. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu mantenho a primeira, eu nego a segunda. E no lugar do se então eu junto com o conectivo e. Agora, eu acho que eu falei até nas aulas passadas aí, de um asteriscozinho, ó, agora eu posso ter. No caso de uma negação de uma condicional, eu posso ter uma conjunção. Em um único caso, eu tenho que ter a negação. Se ele me pedir proposição equivalente, não há possibilidade para duas proposições simples ter uma proposição equivalente gerando uma conjunção. Porém, se eu fizer a tabela verdade na negação dessa condicional e fizer a tabela verdade desse conectivo I, sabe o que é que você faz? Volta um pouquinho nos seus alfarrábios. Nós resolvemos uma questão quando estávamos estudando tabela verdade, que tinha lá P e não Q. Eu até brinquei que normalmente eles separam, ele coloca uma coluninha para o não Q. Olha a tabela verdade do P e não Q que estão lá. E olha a tabela verdade da tua condicional. Vê o que é que vai acontecer. Tá bom? Dá uma olhadinha lá o que é que está acontecendo com essas duas. Tá certo? Então a ideia é que as tabelas verdade serão iguais quando eu negar a minha condicional e eu fizer a minha conjunção. Vamos lá? A sentença: se João tem problemas cardíacos, então ele toma remédios que controlam a pressão. Pode ser corretamente negada. Lindo e maravilhoso. Ou seja, traduzindo, negação do se então. Perfeito demais, perfeito demais. Tá certo? Ele quer que ela seja corretamente negada. Ou seja, eu vou negar a minha sentença. Como é que eu nego a minha sentença? Eu mantenho a primeira. João tem problemas cardíacos. Eu mantive a primeira? Mantive. João tem problemas cardíacos. Eu preciso negar a segunda. Ele toma remédios que controlam a pressão. Eu vou negar. Ele não toma remédios que controlam a pressão. Para ficar tchutchuquinha, lindo, da melhor qualidade, o que é que eu preciso fazer? Juntar as duas com conectivo I. Eu juntei as duas com conectivo E, gabarito da nossa questão, verdadeiro, verdadeiro. Olha aí, ó, novamente, questão de verdadeiro e falso, me pede negação, negação. De quem? Da condicional. Negação da condicional, eu aprendi que eu tenho que transformar num E, perfeito. Fazendo, negando a primeira, opa, neguei, volta a fita, blum, fazendo, mantendo a primeira, regra do mané, depois negando a segunda e trocando o se então pelo E, né? Juntando com o conectivo E. Bora para a próxima? Tá aí, ó.
uma negação lógica para João é rico ou Maria é pobre. Conectivo ou negação. Negação do ou, carinha de emoticon, meu povo. Vou fazer o quê? Bom, carinha de emoticon e vamos lá para a nossa questão. Negando o ou, eu preciso negar a primeira, negar a segunda, trocar o ou pelo i. Tem essa daí? Tem. Negando a primeira, João não é rico. Negando a segunda, Maria não é pobre. E no lugar do ou, colocando o e. Tem ela aqui, ó, gabarito, letra B. Nega a primeira, nega a segunda e troca o ou pelo e. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos ver próximo, vamos ver próxima. A negação da proposição. Ter inabilidade, cuidado agora, viu? Pegadinha do ser mal agora para vocês. A negação da proposição ter inabilidade de lidar com a raiva e apresentar depressão é ter habilidade de lidar com a raiva ou não apresentar depressão. Gabarito, e aí, o que é que vocês acham? Pega, tem alguma coisa estranha aqui, pois vamos brincar com ela aqui, vamos? Eu tenho a negação, perfeito. Negação do e. Então, pega a primeira. Ter inabilidade de lidar. Eu nego é não ter inabilidade. Só aqui tá bom. Não ter inabilidade. Depois, pego a segunda e nego. Não apresentar depressão. E tem o conectivo i, troco pelo u. Olha a pegadinha do ser mal, pessoal. O que é não ter inabilidade? O que é não ter inabilidade? É ter habilidade. Gabarito da nossa questão, verdadeiro. Gabarito da nossa questão, verdadeiro. Ter habilidade. Ou seja, não ter inabilidade é porque ele tem habilidade, tá certo? Tem habilidade de lidar com a raiva ou o conectivo tá certo. E eu neguei a segunda, não apresentar depressão. A negação lógica da sentença se corro muito, então fico cansado. Só a aplicação da regra. Estou negando. Negando quem? O meu velho e bom se então. Como é que eu nego o se então? Mantenho a primeira. Corro muito. Nego a segunda. Não fico cansado. No lugar do se então, troco pelo i. Olha aqui, lindinho, ó. Mantenho a primeira. Nego a segunda. Troco o se então pelo i. Opa, já apareceu uma coisinha diferente aqui. É importante a nossa leitura da questão. Vamos para cá? Dizer que não é verdade que Joana possui um vestido azul ou Carlos possui uma camisa preta é logicamente equivalente a dizer que. Estou trabalhando com logicamente equivalente, beleza, pessoal? Negotof PH. Lá na frente tem o não é verdade. O não é verdade me dá a ideia de negação. Está aparecendo negação, está aparecendo logicamente equivalente. Trabalho com qual das duas? Com a negação. Por quê? Porque a negação é um tipo de equivalência. Pegadinha do ser mal. Pegadinha do ser mal. Tá certo? Esse não é verdade me dá uma ideia de negação. Ou seja, é negação do meu ou. Como é que eu nego o meu ou? Joana, vamos botar o vermelhinho aqui, né, para dar um diferencial. Ó, Joana não possui um vestido azul. Segunda parte, nega. Carlos não possui uma camisa preta. No lugar do ou, coloco um e. Joana não possui vestido azul
e Carlos não possui uma camisa preta gabarito da nossa questão, letra A, do jeitinho que a gente montou. Perfeito, meu povo. Olha só, agora é a hora da evolução. Meus queridos Pokémons, evoluídos ou não, agora é a hora da evolução. Nós já temos conhecimento, nós agora vamos completar inicialmente aquela nossa folhinha, aquele nosso outdoor em frente. Tabela verdade, regras da equivalência e regras da negação das proposições. E a gente precisa ficar muito atento, tá certo? A essa situação, porque nós temos regras que nos permitem trabalhar com os três, digamos, principais conectivos. Conectivo E, conectivo OU e conectivo se então. Lembre sempre que as proposições elas são equivalentes, sejam na sua forma normal, na sua forma afirmativa, seja na forma de negação. Eu posso ter uma negação de uma proposição sendo logicamente equivalente a uma afirmação. Posso ou não posso? Do mesmo jeito que eu posso ter, então, uma proposição afirmativa encontrando uma proposição logicamente equivalente a uma negação. Ou seja, nós temos condições de, a partir do conectivo E, encontrar uma proposição equivalente com o conectivo OU e com o conectivo se então. A partir do OU, nós podemos encontrar uma proposição com o conectivo E e com outra com o conectivo se então. A partir do conectivo se então, nós podemos encontrar uma proposição com o E e outra com o OU. Seja ela na afirmação ou na negação. Lembra lá, quando a gente estudou a proposição equivalente, nós vimos que a gente tinha o se então transformando no ou transformando no se então. Quando estudamos agora, nós fizemos o ou na negação, transformando no e a negação do e transformando no ou. Nós vimos também que a negação do se então pode dar um e. E olha agora que tchutchuquinha pra gente. Essa daqui é a hashtag top do top. Porque aqui já é top, né? E agora é o top do top, é mais top ainda. Pessoal, nós estudamos que a negação da minha condicional pode chegar num e, fazendo o quê? Mantendo a primeira, negando a segunda. Porém, se a gente imaginar que, e aí fazendo paralelo para a gente, que quando nós estudamos a equivalência do se então, nós apresentamos uma forma de fazer pelo ou. Nega a primeira, mantém a segunda. Dissemos também que a gente pode fazer o contrário. A gente pode ter um um ou e encontrar um se então. Fazendo o quê? Negando a primeira, mantendo a segunda. A mesma ideia a gente vai trabalhar agora. Só que agora eu tenho uma negação da condicional gerando e. Sabe o que é que eu posso fazer? Olha agora para cá. Eu posso tirar a negação daqui e trazer para cá. Ou seja, agora eu tenho a negação do e. Mas, PH, você falou que a negação do e é o ou. E é. Numa, digamos, vasta quantidade de questões, a maioria, disparado, é a negação do e da ou. Porém, pode acontecer um caso de eu não ter nas minhas respostas a negação do ou, a negação do e, não ser o ou. E aí, deixei para lá? Não, existe uma possibilidade. Se a negação do se então é o e, a negação do e também é o se então. É o caminho inverso, só que dessa vez agora eu tenho uma negação. Imagine isso como se fosse um sinal matemático. Eu estou trocando apenas o sinal do outro lado. Eu neguei aqui, negação da negação fica na afirmação e eu nego o outro lado. Tá certo? Ficou na dúvida? Faz a tabela verdade dessa daqui. Vamos lá, olha só, para quem ficou na dúvida. Todo mundo sabe que a tabela verdade aqui do se então é VF
VV, não é isso? Não é essa a tabela verdade? Vamos para cá. Eu tenho uma proposição A, eu tenho uma proposição B. V, V, F, F, VF, VF. Eu mantenho A, vou precisar negar B. FV, FV. Vou fazer agora A e negação de B. A e negação de B. Vai ficar como? Com essas duas, ó. V e F é F. V e V é V. F e F é F. F e V é F. Perfeito. Só que calma, acabei ainda não. Eu preciso agora, ó, negar. Eu vou negar essa outra proposição. Vai ficar V, F, V, V. Melhorou agora? Melhorou agora? São proposições equivalentes? São. Porém, uma está na negação, outra está na afirmação. Não, tá tudo direitinho. Uma está na negação, outra está na afirmação. Do jeito que eu posso dizer que a negação da condicional é o E, mantendo a primeira, negando a segunda, eu posso dizer que a negação do E é um se então. Fazendo o quê? Mantendo a primeira, negando a segunda. Veja que a regra é a mesma. Do jeito que a regra é a mesma, na equivalência do se então para o ou e do ou para o se então, aqui também. Só que uma das duas deve estar sendo negada. Uma das duas deve estar sendo negativada. Vamos colocar à prova isso? Olha só. A negação da sentença. A Terra é chata e a Lua é um planeta. Pessoal, aqui, olha para cá. Apareceu essa questão na minha prova. O que é que eu faço? Faço a troca pelo ou. Por quê? Diferente de lá, quando a gente estudou na equivalência, que eu disse para vocês, olha pessoal, aqui não tem preferência. Aqui também não, as duas vão ser negações. Porém, aparece assim, de carrada, de rodo, muito mais questões, onde a negação do i é o ou e não é o se então. Então o caminho é, joga para cá, como é que eu nego o conectivo e? Eu faço, nega a primeira, a Terra não é chata. Depois, nega a segunda, a Lua não é um planeta. E, no lugar do i, eu troco pelo ou. Se a gente olhar, não tem essa opção. Qualquer coisa, dá um stop no NumFlow, para aí e testa, tá? PH tem a C traz um i, não ou. Tem que ser o troca pelo ou. Veja que a única que tem um ou é a D, só que ele negou a primeira e a outra manteve do mesmo jeito. Ou seja, não tem. E aí, essa é a hora que você vai não ficar triste. Você vai abrir um sorriso. Por quê? Porque nem todo mundo conhece a negação do E, transformando para o se então. Então você vai ficar, opa, essa daqui eu posso derrubar alguns, porque eu sei fazer essa daí. Tá certo? Como é que a gente aplica? Joga na tela. Eu quero a negação do I. É a regra do mané. Eu mantenho a primeira. A Terra é chata. Eu mantenho a segunda. Eu nego a segunda, mané. Mantenho a primeira, nego a segunda. A Lua não é um planeta. Tem um E, dessa forma, por essa regrazinha, eu aplico a regra do se então. Gabarito, letra C. Eita, botou errado o gabarito. Faço não. Volta, não tem gabarito. Gabarito, a Terra é chata e a Lua. Então, se a Terra é chata, então a Lua não é um planeta. Não me matem do coração, meu povo. Não me matem do coração. E olha como o negócio agora é lindo e maravilhoso agora pra gente. Pessoal, me escondendo bem aqui assim, só... Oi,
aí. Pessoal, em vermelho eu tenho um ou. Em preto eu tenho um cientão. Esquece o enunciado. Esquece a sua mãozinha aqui. Esquece o enunciado. Essas duas proposições são equivalentes. Por quê? Nega a primeira, mantém a segunda. No lugar do ou, eu troco pelo cientão. Que negócio é este, PH? Isso. Não. Isso. Aqui. Se eu tenho uma proposição com o e, eu posso encontrar uma proposição com o ou e encontrar uma outra com o cientão. Não. Outro emoticon. Aquela carinha. Pode sim. Pode sim. Tá certo? Tabela verdade da negação do e. Tabela verdade do ou e do cientão na afirmação vai dar a mesma tabela verdade. Perfeito? É isso aí. Acabou ainda não. Temos mais algumas evoluções para se fazer. Agora que vocês inspiraram fundos, que vocês evoluíram a primeira parte, a próxima aula vocês vão virar um Raichu, é um Pikachu desse tamanho, um Pokémon enorme que vocês vão virar agora, viu? Porque tem umas coisinhas bem interessantes na nossa próxima aula, a gente volta já. Beijo no papai e na mamãe.